Olá, meu povo, olá, meus irmãos, olá, minha gente, olá, povo abençoado por Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O nosso tema é o tema que está na primeira carta de João 2,6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Nós vamos para um hino com a irmã Marisa, com o Cosme tocando em sua casa, e depois, então, palavra de Deus. Vamos lá. Quero Deus ser um cristão de coração, de coração. Quero Deus ser um cristão de coração, de coração, de coração. Quero Deus ser um cristão de coração. Quero Deus ser mais humilde de coração, de coração. Quero Deus ser mais humilde de coração, de coração, de coração. Quero Deus ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de Preciosos irmãos, o que é o batismo com Espírito Santo? Há muitas pessoas que dizem que é falar em outras línguas. E eu já conheci pessoas que falam em outras línguas
mas não andam como Cristo andou. Porque o batismo com o Espírito Santo é Cristo nas pessoas, conforme Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os tempos e que agora foi manifestado aos santos, aos quais quis Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo, em Gálatas 2:20, disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em São João 14, a partir do verso 15, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Eu pulei o 18. Então, batismo com o Espírito Santo é Cristo morando no crente, fazendo dele um cristão. Lá em Atos 11, 26, está escrito que eles pregaram ali durante um ano. E pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Porque durante um ano pregando, deu para ver que eles pregavam e viviam a mensagem que eles pregavam. Não foi uma passagem e não dando para ver as obras. Mas durante um ano, eles foram observados e pela primeira vez, eles foram chamados cristãos. Por quê? Porque eles estavam imitando a Jesus Cristo. E Paulo disse, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. E Jesus manifestou dois sentimentos muito fortes. Tem gente que diz que, eu tenho temperamento forte.
Meu gênio é forte. Tem que esquecer do gênio e receber o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, Jesus disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então veja, dois sentimentos fortes de Jesus: é mansidão e humildade. Tem gente que, para reconhecer que ele está errado, só se cair um raio na cabeça dele, para reconhecer que está errado, para reconhecer que está sendo injusto. Só caiu um raio na cabeça dele. Um cristão não pode ser desse jeito. Um cristão, ele tem que viver de boas obras, fazendo o bem. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por todas as partes, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, fazendo o bem e não o mal. Irmãos, a coisa é séria. Me lembro de um pastor que dizia assim: ajuda nós, Senhor. Ajuda nós, Senhor. Precisamos de ajuda. Uma outra coisa que nós devemos lembrar é que Jesus não é vingativo. Ele perdoa. Lucas 23, 33 e 34. E o crucificaram em um lugar chamado a Caveira. E os dois malfeitores com ele, uma à direita e uma à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aí nós vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21, 22 e 23. Ouça bem. Porque para isso sois chamados, porque Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Tá? Nós vamos seguir as pisadas do Mestre, o qual
não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. E quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Isto é, Jesus, ele não pagava com a mesma moeda, porque ele ensinou-nos o amor. Sim, São João 13, 34 e 35, ele disse assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, sabereis que sois meus discípulos. Então ele nos ensinou a amar, perdoar, não revidar, não pagar com a mesma moeda. Esse é o ensinamento do cristianismo. Às vezes nós queremos curar os enfermos. Claro, isso dá um destaque muito grande. Queremos ser grandes oradores, grandes pregadores. Isso é bom, isso nos dá um destaque. Mas cristianismo não é isso. Cristianismo é ser como Cristo. E ser como Cristo deve partir dos guias, partir justamente daqueles que pregam o Evangelho. Que está escrito em Hebreus 13, 7. Lembrai-vos das palavras dos vossos pastores, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Claro, o pastor deve ser seguido. Ele é o exemplo. O rebanho que ele apacenta não deve se espelhar nele como uma segurança, como Isaías fazia com Uzias. Que quando você mira um homem, admira um homem, as pessoas têm a ideia falsa de, estando com ele, eu estou bem. Está entendendo? Estando com ele, eu estou bem. Foi o que aconteceu com Isaías. Ao invés de Isaías olhar o rei Uzias, que era um servo de Deus, andava no caminho do Senhor, ao invés de ele tentar andar como Uzias andava, ele continuava com lábios impuros e habitando no meio de um povo de impuros lábios. Ele se segurava em Uzias. Mas quando Uzias morreu com uma lepra na testa, o chão de Isaías desabou. Mas ele precisava daquilo. Ele precisava tirar os olhos do homem e colocá-lo em Deus. Foi quando os cultos de Isaías passou a ser diferente. Porque ele foi no culto sem chão. Ele foi para o culto
sem o exemplo de Uzias. Ele não podia mais ter segurança no rei Uzias. Foi quando ele teve aquela grande visão, o Deus Santo cercado por santos seres celestiais que aclamavam a Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E Uzias caiu por terra porque ofendeu aquele Deus santo. Sim. Isaías, então, percebe, cai na real. Ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas, arrependido, compungido, reconhecendo a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua dependência de Deus, o anjo, o serafim, pega uma brasa viva do altar e queima os seus lábios. Nós precisamos de brasa viva nos lábios, brasa viva nos olhos, brasa viva nas mãos, brasa viva nos pés, brasa viva no coração. Nós precisamos disso para sermos transformados. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós, pastores, temos que ser exemplo para o povo. Ainda que a gente pregue contra nós mesmos. O povo sempre estará abaixo do pastor. E o pastor tem que subir, para que o povo também suba em fé. Então, Cristo é o nosso exemplo. E São Paulo, pregando na carta aos Romanos, São Paulo foi um grande expositor do Evangelho. Tudo que está lá, nos 3 anos e meio, nos 4 Evangelhos, Paulo pregou. Paulo expôs Cristo para o povo, chegando a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, em Romanos capítulo 12, a partir do verso 17, ele diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante os homens. Quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens. Porque ele disse, quando estiveres em vós. Porque tem gente que não quer paz. Você tem que deixar para lá. Inimigo dele você não vira, não. Mas você tem que deixar para lá. Você quer uma aliança. Você quer paz. Você quer reconciliação. E a pessoa não quer. Ela não deseja. Deixa para lá. Tá? Mas você tem que fazer de tudo para ter paz. Com todos. A Bíblia diz, segui a paz com todos. Hebreus 12, 14. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a paz deve ser seguida.
Mas Paulo continua. Ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Antigamente eu li esse verso e eu pensava, meu Deus, se eu for dar lugar à ira, acho que eu até mato. Quebro o pescoço. Torço o pescoço de alguém. Mas não é a nossa ira. Aqui se fala da ira de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Agora, vejam bem, olha o canto apertado que Deus nos coloca. Por quê? Enquanto Jesus for sumo sacerdote, nós temos que agir com misericórdia. Quando ele não for mais sumo sacerdote, ele será juiz. Aí a misericórdia termina e Jesus passa a julgar e nós com eles. Você já leu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6? Nós vamos julgar até os anjos. Lá em Daniel 10, também, a partir do verso 7. Então, vejam bem, enquanto Jesus for sacerdote, agindo com misericórdia, nós também somos sacerdotes, devemos agir com misericórdia. Tá? Agora, olha o canto apertado que Deus nos coloca. A vingança é dele. Ele não quer nem que desejemos vingança. Olha só, a noiva de Cristo, a igreja eleita, ela clama por misericórdia, ela perdoa, ela passa por cima, ela põe debaixo do sangue, mesmo sabendo que a vingança é de Deus. Nós temos que ter esse sentimento. O irmão Branham, sabendo que quando alguém tocava nele, Deus reagia. O que ele fazia? Ele já começava a orar pela pessoa. Senhor, não lhe impute esse pecado. E às vezes, mesmo assim, Deus colocava as mãos. Mesmo assim. Uma mulher, uma certa vez, disse para o irmão Branham assim: eu não deixaria nem a minha vaca assistir uma reunião sua. O irmão Branham foi chamado no hospital. Essa mulher estava morrendo, com os olhos estatalados, nasceu várias, bolhas no seu rosto. Quando o irmão Branham subia a escada, tá? Alguém descia, um enfermeiro disse: ela morreu clamando pelo teu nome. Mas o irmão Branham iria lá e oraria por ela, de coração. De coração. Claro, tinha gente que não dava nem tempo. Uma vez ele ia numa oficina e o dono da oficina estava numa outra oficina e disse que Jesus não entraria na oficina dele.
Quando ele saiu daquela oficina, passando a rua, o carro matou na hora. Não deu nem tempo de interceder. Por quê? Porque quando nós somos tocados, Deus é tocado. Ah, claro, desde que você esteja nele. Porque em quem Deus está, não há separação. Não dá para separar o homem do seu ofício. Tá? Tocou no homem de Deus, tocou em Deus. Não é só em nome de Deus, pregadores. Quando se toca em um crente genuíno, cheio do Espírito Santo, está tocando em Deus também. Lembra de Saulo no caminho de Damasco? Que é, Senhor? Atos 9, eu sou Jesus a quem te persegue. Mas eu não estou te perseguindo. Eu estou perseguindo os hereges. Eu estou perseguindo esses fanáticos. Mas eu estou nesse povo. É Cristo em nós, Cristo em vós, esperança da glória. Agora, se Cristo está em nós, nós devemos andar como ele andou. Então, Paulo continua: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Largue as razões. A razão mata. Tem pessoas que morrem no trânsito, cheio de razão. Discute porque tem razão. O cristão não discute. O cristão entrega-se a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele não paga com a mesma moeda. A moeda do cristão sempre será o amor divino. Agora, Deus cuida de nós. Deus não cuidou de Daniel, invejado lá no seu trabalho? Olha, Deus cuida de você no teu ambiente de trabalho. Seja fiel ao patrão, à patroa, tá? Não ligue se alguém chamar você de chaleirona, até daquele nome pejorativo, puxa-saco. Não liga, não. Você trabalha, você ganha para prestar um bom trabalho. Se as pessoas não gostam que você trabalhe para ser como eles, deixa eles de lado, faça a tua parte. Eu me lembro de um pastor, amigo meu, os dois são amigos. Um estava no andaime reformando a igreja, os dois pedreiros. E o do andaime recebe uma ligação. Celularzinho. Ô, companheiro, tudo bem? Tudo bem? Onde você está? Eu estou no andaime reformando a igreja. O de lá disse: rapaz, não estraga nós não. Não estraga a gente não. Tem gente no trabalho desse jeito. Ele quer que você, cristão, fica coçando como ele. O patrão sai, para de trabalhar, trabalhando só na vista do patrão.
Você sabe que em Efésios 6 fala sobre isso. Mas você siga em frente, trabalhe, faça a tua parte. Aquele colega dizia para o outro assim: todo mundo vai ver aí você trabalhando na obra. Vai queimar gente que não trabalha. Faça a tua parte. Deus cuida de você. Tá? Você não deve temer ser uma ovelha indefesa, porque o nosso pastor nos defende. Cristo é o nosso pastor. Por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum. Não ameaça nada. A tua vara, o teu cajado me consola. Então fica aí o nosso tema. 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Amém? Nós vamos para a oração da fé. Nós temos aqui a irmã Cida, peço oração por toda a minha família. A irmã Luzinete Ferreira, peço oração pela minha família que precisa muito. A irmã Alda, agradeço a Deus por ter corrido tudo bem na cirurgia. Peço oração pela minha recuperação. Irmão Reinaldo Gomes, peço oração para que Deus abra as portas da PRFMC para mim entrar. E também peço pela cura de Geni Gomes de Almeida. Gratidão. A irmã Sara Rafaela, peço oração por todas as igrejas da mensagem, pastores e minha família. Nós vamos orar. Amado Pai Celestial, eu citei esses nomes, agora eu vou ler mais alguns nomes, Pai. Vinícius e Ana Lídia, Leia, Jonatas e Ana Laís, Gustavo e Sara, Carlos e Débora, Tereza, a irmã Alda e família, Rubens, Claudelânia, a irmã Laine de Bastos, a irmã Nízia, irmão Claudinei, irmão Leandro, a irmã Lúcia e suas famílias, Enaque, Ana Ruth Lemes dos Santos, Gabriela e Cristina dos Santos, Bruno Fontes, Josué Micaías, Lindinalva Lemes, Dário Elisalma Irapuã e Sandrelli, Tamires Cristiane, Ronaldo Bezerra dos Santos, Sandra Lemes de família, Aparecida Lemes de família, João Lemes de família, Elisângela de Oliveira de família, Maria de Oliveira de família, Cristiano Lemes de família, Pedro Lemes de família, Antônio Lemes de família, José Maria Lemes de família, Gabriele Cristina de família, André Vinícius dos Santos, Ana Ruth Lemes dos Santos, Tatiane Filha, Márcia e Beatriz, Valdinei, é a mãe Nilza que pede, Rosana, Silmara Piva, Lucas Piva, Nauíla Piva, Júlio César Piva, Nadir Piva, Alta Floresta, Mato Grosso. Nós vamos falar então agora. Pai Santo, Deus maravilhoso, por mais que sejamos eloquentes, grandes pregadores,
cantores, sim, curadores dos enfermos. Isso não nos faz cristãos. E aqui está um homem que está cônscio disso. Eu quero Cristo. Eu quero ser um cristão, um pastor cristão. E não dá para ser cristão sem a tua ajuda. Portanto, me ajude a ser um cristão genuíno. Que eu esteja sempre em tuas mãos. E que eu possa agir como Cristo, ser ungido e fazer o bem, curando os oprimidos do diabo. Primeiro sendo como Cristo, depois agindo. Meu Deus e Pai, eu oro por esses irmãos, nomes lidos e nomes que não foram lidos, mas estão neste caderno de oração. Pai, os nomes de hoje, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, abrindo porta, e eu creio que o Senhor vai na frente agora. Como está escrito, eis que eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Senhor, concede a cura, concede a libertação, concede a recuperação da irmã Alda, a recuperação do irmão Alfredo, a morte daquelas bactérias, em nome de Jesus Cristo, e abra as portas da PRFMC, em nome de Jesus, abençoando todos os pastores da mensagem, as famílias, aleluia, a Geni Gomes, em nome de Jesus Cristo. Uma média de 61 irmãos. O irmão Alfredo Tupã, o irmão Dário e a irmã Lisalma Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Maria Lucinete, Três Lagoas, irmão João Lamaga, Cantagalo, Paraná, a irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Cida Bastos, irmão Ayrton e a irmã Lorentina, em Aras, a irmã Pedra Silva, Itaí, a irmã Miriam Araújo Tupã, a irmã Lucinete Ferreira, a irmã Nelson Macláudio Lório, uma Bárbara Rejane, lá em Garça, uma Marta Costa, Presidente Prudente, a irmã Eunilza, em Araçatuba, a irmã Marisa, em Tupã, o irmão Júlio e a irmã Elaine Queiroz, a irmã Lúcia e família São José dos Campos, a irmã Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o irmão Jó e irmã Silene Queiroz, a irmã Leonilda Barros, Águas de Santa Bárbara, a irmã Rose Dornelas e Olímpia, a irmã Marilza, em Araçatuba, a irmã Solange Maia, em Araçatuba, a irmã Alda, em Marília, a irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Sara Rafaela Curupira, Pernambuco, irmão Reinaldo Gomes de Almeida, irmão Enes Ribeiro e família Palmas, Tocantins, a irmã Janete Jarenco, lá em Placas do Pará, a irmã Keila, lá em Jaraguá, a irmã Anísia Bastos, a irmã Iene família Tupã, a irmã Lucinéia Rocha, em Osório Cruz, irmão Toninho Gabaldi, Manduri,
a irmã Bárbara e Marília, irmão Vanderlei, presidente Venceslau, irmão Isaac Martins Limeira, irmã Luciana Viana Tupã, a irmã Noemi Marques, São José do Rio Preto, a irmã Leandra Góes Pirapozinho, e o irmão André Lopes Santana e família Santa Cruz, Rio de Janeiro, Maria do Carmo Rodrigues, Honório Gugel, Rio de Janeiro, irmão Odair, irmã Rosalina Luziânia, irmão Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, o irmão Basílio, a irmã Tânia, irmão Antônio Carlos, Honório Gugel, Rio de Janeiro, irmão José Batista, irmã Delminda, senador Camará, Rio de Janeiro, irmão Cosmo de Paula, Queimados, Rio de Janeiro, pastor Antônio Simões, Aramari, Bahia, pastor Ronaldo Garcia da Rosa, Petrópolis, Rio de Janeiro, irmão Gilberto José Lorena, Honório Gugel, Rio de Janeiro, e a irmã Socorro em Bastos. Então, que Deus continue abençoando a todos, dando um ótimo dia, um dia de vitória. Esse é o caminho para a vitória. Deus abençoe a todos. Shalom. Quero